Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Cida Castelo e no vídeo de hoje eu trago uma apresentação complementando a apresentação do curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes, logo depois da vinheta. Como eu falei para você, vou fazer uma apresentação aqui, dar algumas diretrizes de como você pode estudar, o que você pode fazer para você ter um bom rendimento no seu aprendizado. Vamos lá? Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa aqui. Programar é muito mais do que você escrever códigos. Programar é a arte de pensar para escrever os códigos. Então, eu quero que você frise bem isso que eu estou falando aqui, porque eu percebo em sala de aula, estou em sala de aula desde 2011 com disciplinas de programação, e o que eu percebo da dificuldade dessas disciplinas que envolvem lógica e algoritmos, são que os alunos eles não entendem direito o problema. Então, antes de sentar na frente do computador, até para sair programando, que é o que a gente mais quer fazer quando você começa a aprender programação, você já quer sentar na frente do computador, abrir lá o software que você vai implementar o seu programa, vai escrever o seu programa, já senta e começa a escrever, mas sem antes pensar. Então, antes de começar a escrever códigos, nós precisamos pensar no que nós vamos escrever, ou seja, precisamos pensar no problema que temos que resolver. E por isso, então, que eu trago algumas dicas aqui neste vídeo para você. Vamos lá. Vou trazer também aqui os links para você baixar o material, como eu falei no vídeo anterior. Então, tem o canal aqui no youtube.com/Cida Castelo. Me segue também lá no Instagram, @Cida Castelo, e o GitHub. Como eu já falei, o GitHub é um repositório onde a gente armazena os códigos, serve até como um backup, mas é muito mais do que isso. O GitHub, você consegue ter todas as alterações que você vai fazendo durante o desenvolvimento do seu programa. Depois eu vou mostrar para você mais adiante no nosso curso, ou fazer alguma coisa separada aqui no canal falando de GitHub. Então, é github.com/Cida Castelo /curso-lógica sem acento -programação sem C cedilha e acento. Então, qual é a importância da lógica de programação no nosso aprendizado? Ela é imprescindível. É com a lógica de programação, quando a gente começa a aprender, é com ela que nós vamos organizar o nosso pensamento, as nossas ideias, para a gente desenvolver o programa que a gente quer desenvolver para resolver o problema computacionalmente. A lógica de programação ela é independente de qualquer linguagem de programação. E com ela nós vamos ver como que se escreve um algoritmo, quais são os passos lógicos, a sequência lógica que eu tenho que fazer para resolver esse problema que eu vou disponibilizar, ou aquele problema que você tem, que você quer resolver esse problema de uma forma computacional. Nós vamos entender o que são essas variáveis e seus tipos, os tipos de dados. Nós vamos também entender o fluxo de dados no nosso programa para resolver o problema que queremos.
nós vamos entender as estruturas condicionais, as estruturas de repetição, tudo com a lógica de programação. Então, vamos aqui algumas dicas. Então, entender a lógica antes de você começar a programar. Antes de querer sentar na frente do computador, como eu falei, precisamos pensar e analisar. Nós precisamos pensar de forma lógica. E para isso, requer bastante estudo e treino. Mas como assim, Cida? Treino? Sim, faça e refaça os exercícios que você tem, ou que eu disponibilizar, ou outros exercícios que você possa vir a conhecer ou pesquisar. Resolver os problemas através de algoritmo, utilizando a lógica, ela é independente de linguagem, então eu preciso saber o que eu tenho que fazer, o que é esse problema, o que ele está pedindo para ser resolvido e o que ele fornece de dados para mim. Você precisa entender as regras de negócio. Mas o que são regras de negócio? Por exemplo, regras de negócio. Um aluno só é aprovado com a média 7 ou maior do que 7. Então, isso é uma regra de negócio. Quando você tem um problema e quanto maior esse problema, mais você precisa abstrair, você precisa entender o que tem que ser resolvido, mas como que ele tem que ser resolvido. Quais são os parâmetros ou quais são as necessidades para eu resolver esse problema? Então, pensar no que precisa ser desenvolvido antes de começar, isso faz parte da análise. E você pode começar com exemplos simples. Comece pelo começo e não pule nenhuma etapa. Não deixe dúvida para trás. Então, se você está fazendo curso, me acompanhando aqui, ficou com dúvida, é um vídeo. Pare esse vídeo, volta, revê o vídeo. Faça todos os exemplos e os exercícios, mesmo que eles sejam simples, e os exercícios que eu vou deixar também de desafio, que eu deixo, por exemplo, vou deixar um exercício de desafio num vídeo, depois num vídeo seguinte eu vou apresentar a solução. Então tente fazer esses desafios sem olhar, depois você confere. Então quanto mais você praticar, mais conhecimento você vai adquirindo. E é uma linguagem, né? É lógica que você vai ter que praticar. Apesar de falar que nós não vamos fazer nenhuma linguagem de programação, mas nós vamos utilizar um pseudocódigo, que é o português estruturado. Tá? Então, quanto mais você praticar, mais conhecimento você vai adquirindo. Procure resolver as suas dúvidas sem ajuda. Mas se você precisar, então, você volta ao vídeo, como eu já falei, assiste quantas vezes forem necessárias. E se for preciso, então, pesquise, seja curioso ou seja curiosa. Afinal de contas, somos programadores, vamos resolver problemas por meio da computação, então temos que ser curioso ou curiosa. Não copie os códigos, não faz Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai aprender muito mais, mesmo que seja olhando um código e digitando, do que fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. E se você, por acaso, copiar um código, procure entender o que foi feito nesse código, porque não queremos, copiadores de código. Queremos o quê? Desenvolver o nosso raciocínio e desenvolver os nossos programas. Então, não é fazendo Ctrl+C, Ctrl+V que você vai aprender. Então, ter boa base é fundamental para você progredir, ingressar no mercado de trabalho. E por onde começa a base para programação, para ser programadores? E programadores, essa área, hoje, em 2021, janeiro de 2021, ela está sendo muito requisitada. Nós temos desenvolvimento para desktop, para mobile,
para a web, você deve estar se perguntando como que está a carreira, provavelmente. Precisamos de mão de obra capacitada. Então, por onde você tem que começar? Você tem que começar pela base. E a base é a lógica de programação. E procure também, então, sempre escrever comentários no código. Quando a gente estiver na parte prática, eu vou mostrar para você e mostrar como que você pode documentar. O que é documentar um código? É justamente colocar lembretes do que aquele trecho de código faz. Isso ajuda bastante no aprendizado. Então, como que você pode aprender programação? Para você estudar, vai requerer dedicação, prática e perseverança. Pratique muito. Escreva, pratique, pelo menos um pouquinho por dia. Se você pegar um exercício para resolver uma vez por dia, ou esse mesmo exercício você não entendeu, você fez, mas fez olhando a solução, no dia seguinte você tenta fazer esse mesmo exercício sozinho, sozinha, sem olhar. Ainda não entendeu direito? Volta ao vídeo, olha novamente, até o dia que você entender, e aí sim você vai progredindo para o próximo vídeo. Não pule nenhuma etapa, como eu já falei. Concentre-se. Quando você for estudar, procure tirar tudo o que vai te distrair. Então, de preferência, desligue celular, concentre-se naquilo que você está fazendo, sem deixar nenhuma coisa interferindo na sua concentração aí, no seu raciocínio, no seu aprendizado. E não se assuste no começo, todo começo é difícil. Falam que programação é difícil? Não é difícil. Programação requer o quê? Que você estude, assim como você aprender inglês, por exemplo, aprender matemática, requer o quê? Que você estude. Então, todo começo é novidade. E aprender, então, vai depender de você. Então, seja curioso, seja curiosa, como eu já falei antes. E principalmente, não desista. Está com dificuldade? Reveja tudo o que você viu até agora. Mas não desista. Bom, voltando aqui então, depois dessa apresentação que eu fiz para você, com essas dicas, eu espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários. Se tiver dúvidas durante as aulas que eu for disponibilizando, também coloque essas dúvidas e eu vou te atender, procurar sanar todas essas dúvidas para você. E lembrando, né, inscreva-se e ative o sininho para você ficar sabendo quando tem vídeo novo. Se inscrevendo no canal, você me ajuda e eu também te ajudo a crescer no canal e ter mais cursos aqui para você. Muito obrigada!